Saudações alvinegras, bom dia, estamos aqui para mais um quadro Botafogo sem mimimi e eu garanto a vocês, é a melhor análise sobre o futebol do Botafogo. Por que eu falo isso? Veja bem, a minha estratégia é ver o que está acontecendo, ouvir o que está se falando e tirar as minhas próprias conclusões, correto? Então eu ouço vários jornalistas, vários amigos, né, de camisa da mídia independente do Botafogo, e eu tiro as minhas conclusões diante daquilo que está diante dos meus olhos e não diante dos olhos deles, entendeu? Eu aqui só falo de Botafogo. Aqui não me interessa o que está se passando nos outros clubes e aqui também não me interessa muito o que eles estão pensando, porque eu tenho as minhas concepções, né? Então, aonde eu quero chegar com isso? Por exemplo, eu já estou falando há 3 semanas que eu comecei a fazer meus vídeos, influenciado, incentivado pelos meus filhos, né? Porque quando eu faço um comentário, nós observamos, né, eu, meus filhos e até alguns amigos, que esses comentários são depois replicados por outros. Por exemplo, eu estou há 3 semanas falando que, mantendo o padrão do primeiro turno, e aí, neste caso, é necessário contextualizar qual é o padrão. É a performance do Botafogo e a performance dos nossos adversários. Afinal de contas, nós não jogamos o campeonato sozinho, correto? Então, hoje o Botafogo já tem como certo, concretizado, a melhor campanha do Campeonato Brasileiro em todos os tempos. Não é ontem, não é o dia do ano passado, não é o do ano retrasado, não. É a melhor campanha de todos os tempos. E eu tenho falado que, mantendo esse padrão, o Botafogo chega à 8ª rodada do segundo turno praticamente como campeão. E aí eu vou esperar passar rodada a rodada e depois, quando chegar lá na 8ª rodada, e até eu corrigir isso, eu aumentei um pouquinho para a 10ª rodada, eu vou explicar por que me levou a esse cálculo, a essa conclusão. E aí vocês vão entender. Mas é simples, né? É simples. Por quê? Como mantendo? Mantendo porque os times que estão abaixo de nós precisa fazer uma campanha igual ou superior à nossa. Primeiro, eles têm que igualar no segundo turno a nossa campanha do primeiro turno. E o Botafogo, com o que já está se falando, porque eu estou falando isso há 3 semanas, eles estão falando isso agora, né? Porque no segundo turno, o Botafogo precisaria fazer uma campanha semelhante à campanha do Cuiabá, que é o 8º ou 9º colocado. Eu agora não tenho aqui de cabeça a classificação do Cuiabá, mas seria 28 pontos. Seria 50% praticamente do que nós fizemos no primeiro turno. Então, se você faz aí 50, 51, 52%, você chega. Lembrando o seguinte, no ano passado, quando começou o Campeonato Brasileiro, nós tínhamos uma campanha muito ruim no primeiro turno. E no segundo turno, nós fizemos uma campanha aí de 50% a 60%. Eu preciso pesquisar melhor, mas fizemos uma campanha de 50% a 60%. O que nos livrou não só do rebaixamento, nos colocou na Sul-Americana e na última rodada, vocês devem se lembrar, nós chegamos a brigar por uma vaga na pré-Libertadores. Nós só não conseguimos a vaga na pré-Libertadores por causa da nossa derrota para o Atlético Paranaense.
Se o Botafogo naquela ocasião tivesse ganho do Atlético Paranaense, nós não dependeríamos nem dos resultados do São Paulo e dos outros times que ficaram ali na zona da pré-Libertadores. Nós teríamos o primeiro time classificado para a pré-Libertadores, né? Mas nós não estávamos acostumados àquele gramado sintético, os jogadores tiveram muitas dificuldades e o Atlético Paranaense ganhou do Botafogo de 4-0, se não me engano, ou 4-1. Então esse foi o grande detalhe, né? A derrota do Botafogo na última rodada. E isso eu também já falava com os meus amigos, por isso aí mais um motivo pelo qual eu estou fazendo agora esses vídeos. Naquela época eu falava com os meus amigos, eu já relatei isso aqui, briguei com muita gente, saí de muitos grupos, na realidade saí de todos os grupos. Agora é que eu estou voltando aos poucos para um e para outro grupo. Aquele grupo que não tem aquele excesso, né? Sempre tem o torcedor biriba. Eu chamo de torcedor biriba, mas é carinhoso, tá bom? É aquele torcedor, ó céus, ó vida, ó azar. Então esse torcedor biriba, nos outros grupos do ano passado, eu brigava muito, e meus filhos mesmo falaram, pô pai, sai fora, esses caras aí não entendem nada e você fica aí defendendo e você sabe que você tá certo, que vai dar certo e os caras ficam brigando contigo. E aí eu saí mesmo, porque naquele ano eu já falava, pessoal, quando chegar, olha, eu falava isso antes, tá? Antes, por quê? Qual era o meu argumento? Pessoal, quando chegar a segunda janela de transferência, o Botafogo vai se reforçar muito e nós vamos ter condições de brigar. Por que eu falava isso? Porque você olhando, inclusive hoje, aí eu já dou um exemplo do nosso co-irmão que está lá na zona de rebaixamento. Quando você olha a tabela para cima, eu estou falando isso daquele ano, quando você olha a tabela para cima, somente 4 times tinham condições de fazer maior investimento do que o Botafogo, que eram os 4 tradicionais. Era o rival lá aqui do Rio de Janeiro, era os 2 rivais de São Paulo e o de Minas, mais ninguém. Entendeu? Então eu falava, cara, o Botafogo vai contratar melhor do que todos os outros clubes. E foi dito e feito. Contratamos, o time foi treinando, o Marçal chegou antes, não sei se vocês se lembram, o Marçal chegou antes, o Rafael já estava no grupo, já estava tendo um entrosamentozinho melhor, embora tenha se machucado. Aí chegou Tiquinho, chegou Marlon Freitas, chegou vários outros, no Marlon Freitas veio agora. Chegou Tietê, chegou os outros jogadores que foram complementar aquele elenco, que era elenco de segunda divisão. Vocês se lembram que o Luiz Castro falou isso logo no início? Pô, nós estamos começando o campeonato, naquela derrota de 3-1 para o Corinthians aqui no Newton Santos. O Luiz Castro falou, olha, nós estamos começando o campeonato com time de segunda divisão. Foi isso que ele falou. Vocês se lembram disso? Então, eu já falava isso naquela época. Nós vamos brigar. E realmente chegamos na Sul-Americana. Perdemos por pouco a vaga na pré-Libertadores. E agora, seguindo a estratégia do John Textor desde o início, que era livrar o Botafogo no ano passado do rebaixamento, brigar por uma Sul-Americana, isso foi complementado, e nesse ano já brigar por uma Libertadores. Também já está sendo concretizado, mas estamos em vias de concretizarmos o campeonato. E eu falei isso na 8ª rodada do campeonato, mantendo-se esse padrão, lembrando-se sempre da teoria do resultado espelhado. É ganhar quando o segundo ganha, quando o segundo perde você pode empatar ou você pode ganhar, e você não pode perder quando esses times ganham. Ah, mas hoje o segundo, quem é o segundo? Hoje o segundo é o Palmeiras, amanhã pode ser o Grêmio, não importa, você vai sempre se espelhar pelo segundo. O segundo ganha, você ganha. O segundo empata, você pode empatar também ou pode ganhar. E aí você vai fazendo esse espelhamento.
tá bom? No momento eu vou ficar por aqui. Celso Rodrigues, vai lá, canal do YouTube, se inscreve lá, chama o seu amigo, vai lá, cara, vamos dar uma força para esse cara, porque tudo que eu falei está se concretizando. E nós vamos ganhar muito agora, tá? Porque tá vindo o Diego Costa, eu já comentei sobre o Diego Costa, e agora está vindo o Bastos, que sanga, Bastos que sanga. Cara, jogador que se destaca no campeonato italiano, jogando na defesa, aprende muito, sabe muito de sistema defensivo, consegue jogar com 2 zagueiros, consegue jogar com 3 zagueiros, já tem gente fazendo todo o scout dele aí, todas as análises dele aí nas redes sociais. Então, a nossa defesa vai melhorar muito. Já temos um lateral de posição para a lateral direita, para a reserva da lateral direita. O Hugo está substituindo o Marçal excelentemente, principalmente no tapetinho, cara. Ele está dando show no gramado do Nilton Santos. Aprendeu, parece que ele cresceu jogando em gramado sintético ali, aquele gramado que a gente aluga, né? Aquele campinho que a gente aluga de gramado sintético e joga ali e o cara é o cão chupando manga ali. É o Hugo, cara. Porra, viu o drible que ele deu lá no terceiro? A velocidade com que ele tá driblando, a velocidade com que ele chega no ataque, as assistências que ele tá dando quando chega no ataque. Cara, estamos muito bem ali, tá? Nosso atacante Diego Costa sabe fazer gol. Olha só, eu já falei isso e agora tem youtuber, jornalista famoso falando tudo aquilo que eu já falei. Se o Diego Costa fizer os mesmos 5 gols que fez no Atlético Mineiro, pelas características das partidas, eu já falei isso aqui, em apenas uma partida, o jogo já estava definido, então faltaram 4. Uma, ele empatou o jogo que, se não me engano, foi contra o Bragantino. Então aí é 1 ponto. E 3, o jogo estava 0-0 e ele abriu para 1-0. Se 3, 9, 10 pontos, né? Vamos supor que esses resultados tenham terminado com vitória. Mesmo que tenha ampliado o placar. Mas são 3 vitórias mais 1 empate. 10 pontos. Nós temos 47, vamos para 57. Cara... já tem gente falando isso, eu já falei lá atrás, tá bom? Mas é isso aí, um grande abraço, Celso Rodrigues, Celcinho, Luiz Celso, como vocês quiserem me chamar, tá? Vai lá no meu canal, dá um like, não gostou? Dá um dislike, mas vê o vídeo, tá bom? Faz a sua crítica, vai lá, e depois nós vamos lá ver no final como é que as coisas vão se desenrolar, tá bom? Crítica é muito bom. Mas você tem que ir lá ver o vídeo. Vai lá, vê até o final, ok? Um grande abraço, saudações alvinegras. Aqui é Botafogo sem mimimi.